Ela guardou em seu coração a maior revelação da história por 30 anos. Mesmo vendo seu próprio filho sendo crucificado, Maria permaneceu em silêncio sobre o que realmente aconteceu naquela noite em Belém. Quantas mães conseguiriam guardar um segredo que poderia mudar tudo? Enquanto seu filho era perseguido, rejeitado e até mesmo chamado de louco, ela apenas observava, guardando no coração memórias que ninguém jamais conheceu. O que ela sabia que o mundo só descobriria décadas depois. Imagine ser uma jovem de apenas 15 anos, quando um anjo aparece no seu quarto. Não tenha medo, Maria. As palavras de Gabriel ecoaram em seus ouvidos, mas o que a Bíblia não conta é o terror inicial que tomou conta dela. Uma garota comum de Nazaré, cidade tão pequena que as pessoas diziam: de Nazaré pode vir algo bom? De repente, escolhida para carregar o Filho de Deus. Mas como explicar isso? Quem acreditaria? A lei judaica permitia que mulheres adúlteras fossem apedrejadas até a morte. Ela sabia disso. O encontro com José foi devastador. Seus olhos encheram-se de lágrimas quando ela tentou explicar o inexplicável. Estou grávida, mas é do Espírito Santo. Quem acreditaria nisso? O rosto dele endureceu. A Bíblia apenas menciona que ele planejou deixá-la em segredo, mas imagine o coração partido de Maria naquele momento. Mesmo quando um anjo apareceu para José em sonho, confirmando tudo, as pessoas ao redor não receberam a mesma visita. Os olhares de julgamento, os sussurros pelas ruas, aquela que engravidou antes do casamento. E então vieram as contrações, longe de casa, em uma cidade estranha. Sem parteira, sem sua mãe, apenas José, um homem tão inexperiente quanto ela. Em uma caverna usada como estábulo, Maria deu à luz o Salvador do mundo. Nenhuma pompa, nenhuma celebração, apenas animais como testemunhas. Mas então, pastores chegaram falando de anjos, de coros celestiais. Magos vieram do Oriente, trazendo presentes dignos de um rei. E Maria guardava todas estas coisas em seu coração. Por quê? O que mais ela viu naquela noite que ninguém mais testemunhou? Poucas semanas após o nascimento, um idoso no templo segurou seu bebê e profetizou: uma espada transpassará a sua alma. Que tipo de boas-vindas são essas para uma nova mãe? Maria fugiu para o Egito quando Herodes tentou matar seu filho. Imagine o peso. Saber que você carrega o Messias enquanto crianças são massacradas por causa dele. O silêncio da culpa. As noites acordadas se perguntando: e se eu contar a verdade? E se eu revelar quem ele realmente é? Mas algo a mantinha calada. Os anos passaram. Jesus cresceu. Um dia, aos 12 anos, ele ficou para trás no templo, 3 dias procurando desesperadamente. Quando o encontraram, a resposta foi: não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai. Ali estava, uma pista da sua identidade divina. As pessoas perceberam? Não. Mas Maria guardou também isso em seu coração. Por 18 anos depois disso, silêncio absoluto nas Escrituras. O que acontecia nas conversas entre mãe e filho durante esses anos? O que Jesus confidenciava a ela sobre sua missão que ninguém mais sabia? E então, o ministério público começou. As multidões se reuniam, milagres aconteciam. As pessoas perguntavam: não é este o filho do carpinteiro? Não conhecemos sua mãe e seus irmãos? Imagine Maria ouvindo isso, sabendo a verdade completa. Houve um momento em que ela e os outros filhos foram buscar Jesus, preocupados que ele estivesse fora de si. Como deve ter sido doloroso para ela ouvir as pessoas chamando seu filho de louco, quando sabia exatamente quem ele era desde o primeiro momento. A pior parte veio quando as autoridades começaram a perseguir Jesus. As acusações de blasfêmia se intensificaram. A qualquer momento, Maria poderia ter se levantado e dito: eu posso provar que ele é quem diz ser. Um anjo me apareceu. Eu era virgem quando ele nasceu. Houve sinais e maravilhas. Mas ela permaneceu em silêncio, porque entendia algo que poucos compreendiam. O plano era maior que sua dor pessoal, mesmo que isso significasse ver seu filho ser condenado injustamente. E então veio o dia mais escuro. Ao pé da cruz, Maria estava lá. Imagine a cena, vendo seu filho, que você sabe ser o Filho de Deus, sendo torturado até a morte. A tentação de gritar para todos: vocês estão matando o Messias. Eu sei a verdade. Deve ter sido insuportável. Mas mesmo ali, com o coração atravessado pela espada profetizada, ela manteve o segredo. A Bíblia diz que Jesus confiou sua mãe aos cuidados de João, mas o que não diz é o que passava pela mente dela naquele momento. A dúvida, o questionamento. Foi tudo em vão?
Somente após a ressurreição e a ascensão, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo, Maria finalmente começou a compartilhar. Lucas, o médico que escreveu o evangelho mais detalhado sobre o nascimento, provavelmente ouviu a história diretamente dela. Imagine o silêncio na sala quando ela finalmente revelou tudo. A visita do anjo, a concepção milagrosa, as palavras exatas, os sentimentos, os detalhes que ninguém mais poderia conhecer. 30 anos guardando o maior segredo da história. A lição mais profunda da vida de Maria não é apenas sobre uma mãe especial, mas sobre confiar no tempo de Deus mesmo quando tudo parece errado. Ela nos ensina que às vezes o silêncio é o ato de fé mais poderoso, que guardar verdades no coração não significa negá-las, mas esperar o momento certo para revelá-las. Talvez você esteja passando por algo que ninguém entende. Talvez carregue um propósito que ainda não pode ser revelado. Maria nos mostra que a fidelidade silenciosa pode ser o testemunho mais poderoso e que no tempo certo sua história será ouvida. Compartilhe se esta mensagem tocou seu coração. Às vezes, o que guardamos é exatamente o que Deus usará para transformar vidas. Irmão e irmãs, se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, me ajuda aqui. Deixa aquele like que me motiva a continuar trazendo essas histórias que transformam vidas. E se inscreve no canal. Agora me conta, qual parte dessa história te impactou mais? Ou melhor ainda, você já viveu algo parecido? Desce aí nos comentários e compartilha comigo, porque adoro ler cada história de vocês. Deus abençoe sua caminhada.